E aí, meu povo, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim aqui rapidinho compartilhar com vocês os meus filmes favoritos do último ano que passou agora, né, 2023. Como sempre, eu costumo demorar um pouquinho mais porque eu levo o final do ano até o Oscar. Ou seja, tem muitos filmes que chegam aqui de forma oficial apenas em 2024, vários chegaram em fevereiro, março, só que eu considero de 2023 porque eles concorreram ao último Oscar. Então eu acabo esperando um pouquinho também para poder fazer a minha lista, até para eu poder assistir todos esses filmes. E pronto, agora a gente encerrou a temporada, nós vamos dar início ao próximo ano, 2024, o Oscar 2025, e assim nós vamos fazendo anualmente, beleza? Então, bora para a lista. Nesse vídeo eu vou citar 15 filmes, 5 menções honrosas e depois o top 10. Então vamos começar aqui em 15º lugar, Robot Dreams. Esse é um filme bem diferente, é uma animação sem diálogos. Faz tempo que eu não vejo uma animação sem diálogos, principalmente uma de tamanha relevância como esse filme, e ele é coração demais. É muito difícil você assistir e falar, olha, eu não consegui me conectar, o filme não mexeu comigo. É difícil, ele é um filme sensível, mas ao mesmo tempo ele é fofo, porque você vê ali os personagens principais. É um cachorro e um robô, então isso imediatamente já traz uma conexão, mas além disso ele é muito bonito, reflexivo, vale a pena assistir e tem aquela duraçãozinha padrão, né, de 90 minutos, então você vai conseguir encaixar ele no cronograma sem muitos problemas. Próximo filme aqui é o Sly. Esse é um documentário sobre o Stallone, então ele é muito recomendado principalmente para os fãs do astro. Como o meu filme favorito é Rock, eu logo me interessei em assistir, até por conta do pôster que faz referência, então eu já imaginei que o filme teria uma certa influência dentro do documentário. E sim, ele tem. Ele fala bastante sobre bastidores, sobre como esse filme influenciou a carreira dele, também fala bastante de Rambo, né, que são os seus dois principais filmes ali, Rock e Rambo. Então se você gosta bastante desses dois filmes e do Stallone como um astro, como um ator, vale a pena você conferir. Além disso, ele artisticamente é um documentário bem rico, ele é bem montado, tem muitos documentários que seguem aquele padrão meio cansativo, coloca a pessoa sentada de frente para a câmera, ela começa a falar, você joga só algumas imagens ilustrativas e é isso. Não, esse documentário ele vai um pouco além, ele tem uma montagem legal, ele tem um ritmo frenético ali para os padrões de um documentário, então vale a pena conferir. Dias Perfeitos. Esse é aquele típico filme que não acontece nada. Muitas pessoas que procuram um filme com ritmo mais frenético, um filme mais agitado, vai se incomodar com esse aqui, porque o grande interesse dele é realmente discutir o que faz um dia ser perfeito. E dentro disso nós vamos acompanhar o protagonista, que é um senhor que lava banheiros. Aí tem ali o seu dia bem tranquilo, o seu dia à base de repetições. Ele levanta de manhã, sai de casa, pega rapidinho um refrigerante para ir bebendo. No caminho para o serviço, ele coloca aquela música bem legal para ir tocando. E é isso, é o seu dia a dia. A gente é convidado a acompanhar o dia daquele homem e ao mesmo tempo refletir também com o personagem. Então é um filme de fácil conexão, pelo menos eu achei. Ele tem uma vibe bem interessante e que vai te fazer pensar bastante sobre os famigerados dias perfeitos. Assassinos da Lua das Flores. Esse é o completo oposto do anterior. Ele já é um filme bem grande em questão de custo de produção mesmo, né? Ele custou, se não me engano, 200 milhões de dólares, então a gente consegue perceber isso em tela. É um filme bem vasto, mesmo ele tendo uma duração de 3 horas e meia, que é algo que a gente fica, opa, será que eu assisto isso? Vou deixar para depois? Não, realmente a gente sente. É um filme de 3 horas e meia, né? Então ele não vai parecer que tem 20 minutos. Mas o ritmo dele é bem agradável. Não é aquele tipo de filme que você fica olhando a hora direto, querendo que ele acabe logo. Não, ele é envolvente. Você entra naquela jornada, mesmo sendo uma trama bem óbvia, até porque ele faz referência a uma história real, você consegue acompanhar, a gente já imagina os desdobramentos, mas isso não torna o filme menos interessante. Até porque na direção nós temos ninguém mais ninguém menos que Martin Scorsese. E de cinema esse cara entende, então pelos ângulos de câmera que ele usa,
pela forma com que os personagens vão agir em cena. Ele tem um conhecimento de cinema gigantesco. E nesse filme, os seus principais elementos estão aqui. Então, se você gosta da filmografia dele, já assistiu outros projetos e gostou, a chance é grande também de você assistir esse filme e gostar também. Saímos de um filme grande e voltamos para um filme pequeno, Godzilla Minus One. Esse aqui foi uma grande surpresa, eu realmente não esperava, nem sabia do lançamento. Algumas semanas antes eu vi muita gente comentando, muitas avaliações positivas e naturalmente fiquei interessado em assistir. Fui conferir e ele realmente é muito bom. Acabou vencendo o Oscar, de melhores efeitos visuais, merecidamente. Muitos ali custando 10 vezes mais e mesmo assim ele se saiu melhor, conseguiu vencer e mostrou pra gente que dinheiro é uma coisa importante, mas que não é o diferencial para a qualidade dos efeitos. Mesmo tendo um orçamento bem tranquilo, na casa dos 10, 12 milhões de dólares, o filme é bem competente. A criatura Godzilla, ela é muito bem representada. Para mim, que gosto de filme de ação, ele tem muitas cenas de ação, tem umas 2 ou 3 assim, bem grandes, bem empolgantes. Ter visto no cinema, com o acréscimo da tela, com o acréscimo do som, foi realmente uma experiência muito bacana. Não deixe de assistir esse filme. Ao mesmo tempo, ele tem também a parte do drama, que é eficiente, que funciona, por conta de ser um filme japonês. Você tem aquelas atuações mais exageradas para o padrão americano que a gente já está acostumado, mas é um filme que funciona. Dentro do que ele promete, ele cumpre. É divertido, é grande, é frenético, é emocionante, vale a pena conferir. Ficção americana é uma sátira bem suave, uma dramédia bem competente, tanto no drama quanto na comédia, que a principal intenção dele vai ser criticar esses filmes que abordam o racismo como que se fosse uma coisa obrigatória. Todo ano tem que ter um filme sobre racismo, tem que ter um livro, tem que ter alguma coisa em evidência que aborde o racismo da forma mais simples e objetiva possível. São aqueles tipos de produções que parecem que é feito para agradar a pessoa branca e não para realmente representar um problema, que é o racismo. Então, nesse sentido, ele consegue te fazer pensar, ao mesmo tempo que te faz rir. Ele tem uma metalinguagem muito interessante com a vida real, é divertido, principalmente o desfecho dele é muito bom, te garanto que você não vai se arrepender. Anatomia de uma Queda. Esse foi mais um filme que fez um certo sucesso no Oscar. O foco central dele é brincar com as percepções do espectador. Conforme a gente vai tendo mais detalhe ou pseudos detalhes sobre o que aconteceu, nós vamos formando a nossa verdade. O foco do filme não é realmente te contar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ele vai nos dando elementos que a gente vai pensando, poxa, mas eu acho que foi isso. Aí vem uma informação que a gente fala, não, mas eu acho que pode ser isso aqui também. E no final a gente fica nessa dúvida que abre margem para muitas discussões. Geralmente o desfecho de filmes de tribunais é uma coisa bem desenhadinha, você tem aquele final clássico com as peças se encaixando e a gente tendo o desfecho tudo direitinho, mas nesse filme não. A ideia dele não é te entregar uma resposta. A intenção dele é nos colocar naquele ambiente para a gente achar uma resposta e não esperar que o filme nos entregue algo concreto. Um outro destaque é também a presença do Messi. Até mesmo os outros coadjuvantes também são personagens de destaque. As coisas que eles falam, as atitudes, os pequenos gestos, tudo nos leva a pensar. Ele é um filme simples, digamos, em proposta e execução, Um homem foi morto, aí nós temos ali os principais suspeitos e pronto, vamos para o tribunal. Só que a partir disso, ele tem muita complexidade em volta, muito pela forma como a diretora conta essa história, o que resultou aí em um filmaço, um dos grandes filmes de 2023. Seguindo aqui, nós temos Zona de Interesse. Esse pega um tema bem batido no cinema, digamos, que é o Holocausto, só que ele transforma esse tema simples em uma experiência única. Você pode gostar muito, mas pode também odiar. Depois do lançamento do filme, a gente viu muitas opiniões diferentes. Eu, felizmente, mais gostei do que odiei. Ele pega essa temática e aborda ela de uma forma diferente. Ele não mostra nada, mas ao mesmo tempo mostra tudo. Então ele acaba sendo bastante doloroso de assistir.
tem um aspecto sonoro que é muito importante. O som nesse filme é quase um personagem, e isso faz ele ficar na tua cabeça. O filme acaba, você fica relembrando daqueles sons, tentando colocar imagem no som, e é isso que é bastante doloroso. Tem muito filme que pega e te mostra realmente as cenas, para tentar te chocar. Esse não, ele deixa você fazer as cenas, você completar na sua cabeça, porque ele te dá só o som. E isso é muito forte, é uma experiência marcante, mais um grande filme do ano. Seguindo aqui nós temos o Garra de Ferro. Esse é aquele drama baseado em fatos, que se você não soubesse que fosse baseado em fatos, você diria que o roteirista foi maldoso, porque ele tem uma trama muito triste. É sem sombra de dúvidas um dos filmes mais tristes que eu já assisti. Eu te recomendo que você vá ver sem pesquisar nada sobre. Deixa o filme te contar, deixa a história se desenvolver e você gerar aquela conexão e naturalmente se emocionar com o que vai acontecer nesse filme. O ponto forte dele é realmente a sua história. Né? Para você que gosta de roteiro, para você que gosta de história, de plot, esse é aquele filme forte, aquele filme que você não pode deixar passar. Mas em termos dramáticos também ele chama atenção, as atuações, o Zac Efron aqui entrega a melhor atuação da sua carreira. É engraçado, a gente via ele no tempo da adolescência fazendo os musicais, fazendo coisa mais leve, e nunca imaginou que ele poderia chegar no nível de um filme como esse. Ele poderia inclusive ter concorrido na última temporada de premiações, porque ele entrega uma atuação grande, uma das minhas favoritas do ano. Em termos de esporte, também é uma boa representação do wrestling. Eu não sou um profundo conhecedor do esporte, então para mim soou tudo muito fiel, muito honesto. A minha maior referência do esporte era o filme O Lutador, do Darren Aronofsky, e vendo esse aqui, ele também é bem semelhante àquele, você sente os golpes, então é um filme também que entrega ali as cenas de ação, as cenas de luta, elas têm um destaque e não decepciona. Depois de alguns anos, mais de uma década depois, vem o Nolan e lança um filmaço. Eu já falei várias vezes que eu não sou um dos maiores fãs dos filmes que ele fez depois de A Origem. Tem alguns que são bons, outros mais ou menos. Não chegou a lançar nenhum filme horroroso, mas para o padrão de qualidade que o Nolan nos acostumou, são filmes que estão um pouco abaixo. Aí ele lança Oppenheimer, que para mim faz ele retomar esse prestígio. Ele é um diretor de primeira prateleira, ou pelo menos deveria ser, e esse filme mostra isso. Mesmo ele sendo uma cinebiografia, é interessante a forma como Nolan consegue colocar a sua complexidade. Ele é um cara que gosta de brincar com a história, com a cronologia da história dos seus filmes, e ele consegue fazer isso aqui, de uma forma natural, muitas vezes até óbvia, mas ao mesmo tempo complexo também, então tem que prestar atenção. É um filme longo, tem muito diálogo, mas ele não é cansativo por conta de dois aspectos: montagem e trilha sonora. A trilha, que é praticamente também um personagem, quase que o filme todo você tem aquele som no fundo, que ele é muito importante, ele vai potencializando as sensações, e quando não tem trilha, também tem um motivo. Então acaba sendo um aspecto que chama a sua atenção. E também a montagem, porque o filme vai e volta no passado e no presente daquela realidade várias vezes, para tentar deixar o filme um pouco mais dinâmico. Muitas dessas cinebiografias, elas seguem um padrão bem batido já, eu já até fiz um vídeo sobre isso, abordando Elvis e também as cinebiografias em geral, e esse aqui consegue fugir um pouco disso, e o resultado é muito satisfatório. Em meio a uma Marvel conturbada, nós temos Guardiões da Galáxia 3. Aqui o James Gunn está no auge. Ele já trabalha com esses personagens há muito tempo, então ele conhece eles como ninguém. Dito isso, ele sabe escrever os arcos narrativos direitinho, ele coloca o foco do filme em um personagem que, teoricamente, sempre foi o coadjuvante, mas no fim das contas ele era realmente um protagonista. Era um dos mais interessantes daquele universo, daquele grupo, que é o Rocket. Então nós temos um foco maior ao seu passado, o que gera também muitas cenas emocionantes. Ele é um filme que, ao mesmo tempo que ele te faz rir, ele te faz chorar e não fica estranho. Acontece muito de você ter uma cena emocionante, aí depois uma piada que soa deslocada. Aí você pensa, poxa, mas o filme estava querendo me fazer chorar e agora ele já coloca uma piada para me rir.
Isso não acontece aqui. Você chora, mas ao mesmo tempo você ri e um não atrapalha o outro. Também é um grande filme em termos de espetáculo, de efeitos visuais. Ele tem cenas de ação empolgantes. Pode colocar aí um plano sequência no ato final, que é sensacional, uma das melhores coisas que a Marvel já entregou. Não só por ser um plano sequência, é um plano sequência falso, porque tem ali efeito visual para poder movimentar a câmera. Mas a coreografia, o uso de poderes diferenciados dos personagens, a forma como eles trabalham em equipe, acaba rendendo grandes cenas de ação, grandes cenas de comédia e grandes cenas dramáticas. É um grande filme da Marvel, é um momento conturbado, mas tá aí, um presente pra galera que gosta dos filmes de heróis. Quarto lugar, Crescendo Juntas. Esse filme também foi uma grande surpresa e ele chama atenção porque ele tem potencial para se tornar um verdadeiro clássico em relação ao público feminino. Eu vejo as gerações futuras colocando esse filme entre os favoritos porque ele trata de questões femininas, de questões da adolescência feminina, que é algo muito raro no cinema. Geralmente nós temos o lado masculino. Tem muitas piadinhas, tem muitos filmes que abordam isso, mas do lado feminino não. Nesses últimos tempos, algo a se destacar do cinema é essa porta que está se abrindo também para a visão feminina, não só na direção, mas também na parte da atuação e principalmente nas histórias. Temos muitas histórias para o público feminino, e esse filme é um deles. E mesmo eu sendo um homem, ele não fala diretamente comigo, digamos assim, mas ele é muito bem executado, então ele naturalmente gera uma conexão. Também é um filme emocionante, ele tem grandes atuações, as personagens são simpáticas, a gente gosta de acompanhar o dia a dia, a gente se emociona, a gente vibra junto com o que aquela menina está passando, com o que a mãe apoia, o que fala para ela. Ele é um filme bem simples, tem até aquela cara de sessão da tarde, mas isso não é demérito nenhum. É um filmaço, um dos meus favoritos de 2023. Seguindo aqui, nós temos Vidas Passadas. Esse que é um romance, ao mesmo tempo que é simples, mas também muito complexo. Ele pega aquela ideia do e se e coloca isso na prática, pegando também vários elementos dos melhores romances de todos os tempos. A diretora pega várias coisinhas, coloca tudo no liquidificador, bate e o resultado é incrível. É um filme que brinca também com a questão da língua. Temos como um ponto do filme a imigração, e isso é importante para o desenvolvimento dos personagens. Rendem diálogos muito fortes, ele é um filme sensível, de fácil conexão também. Se você gosta da trilogia do Antes, é aquele filme que não pode deixar passar. Para os dois primeiros lugares, temos filmes que são bem semelhantes, mas com propostas e execuções um pouco diferentes, fazem parte do meu gênero favorito, ou pelo menos um deles, que é ação. Segundo lugar aqui dos melhores do ano, eu coloco Missão Impossível 7. Nele nós temos o Tom Cruise fazendo o que ele gosta de fazer mesmo, né? Que é se colocar em perigo. Ele gosta muito dos efeitos práticos. Então isso gera um filme mais limpo, a gente não percebe muito aquela tela verde. É um filme que tem muito efeito visual? Tem. Só que ele mescla com situações práticas e acaba enganando a gente perfeitamente. A gente olhando parece que tudo foi realmente feito e que não tiveram que colocar efeitos visuais depois. É um dos filmes mais longos da franquia, mas ele é também bastante divertido. O arco dramático dos personagens faz sentido, a gente se conecta, os personagens novos são boas adições. No começo a gente fica meio assim, mas aos poucos eles vão ganhando mais tempo de tela e eles vão crescendo. Tem sequências empolgantes, sequências variadas, então para os fãs do gênero vocês estarão muito bem servidos. E o primeiro lugar, o melhor filme de 2023, não poderia ser outro, John Wick 4. Quando eu assisti o terceiro filme, quando eu revi ele, eu cheguei a escrever que eu não conseguia imaginar uma sequência sendo maior do que o terceiro. E para minha surpresa, eu estava completamente errado. Esse quarto filme é maior em todos os sentidos. Tem muitos filmes de ação que acabam reciclando cenas, e não é o que acontece aqui. As armas são variadas, os cenários são variados, né, os ambientes, os personagens, até mesmo os visuais. Tem hora que ele parece até uma espécie de jogo, onde você vai
passando os níveis e depois enfrentando um chefão. Aqui é assim, ele tem diferentes combates, de formas diferentes, então isso gera um filme agradável, mesmo ele sendo longo também, mais de 2 horas e meia, ele não cansa. Quando o filme para um pouco para respirar, o roteiro entra em cena e ele também é satisfatório para um filme de ação, não é nada gigantesco, mas ele funciona direitinho, não te incomoda e deixa o grande astro aqui brilhar. Só em cenas de ação. É luta, é tiro, é correria, é tudo muito bem filmado, a câmera também se movimenta bastante, tem hora que ela fica lá no teto, aí gera um ponto de vista diferente, o que acaba sendo muito divertido também. Então é um filme de ação para quem gosta de ação, para quem realmente se empolga com filmes assim, que é o meu caso. Então não tem como eu deixar ele aqui em outra posição sem ser o primeiro. Já vi esse filme 2 vezes e nas 2 vezes as sensações foram iguais. É um filmaço, grandioso, divertido, empolgante, emocionante. John Wick 4, o melhor filme de 2023. E para você, comenta aqui qual foi o seu filme favorito. Concorda com a minha lista? Discorda muito? Ah não, eu não acredito. Deixa aqui seu top 3, top 5. Vamos trocar umas ideias aí sobre esse ano 2023, que foi um ano muito bom para o cinema, tá? Teve bastante surpresa, bastante coisa boa. Eu espero que você tenha tido grandes experiências igual eu tive também. Tá beleza? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.